Já há alguns dias, uma doença que tem atacado o Japão tem causado uma certa preocupação na internet, mas eu vou falar mais do que a doença em questão. Uma coisa que teve que fazer o Boatos.org se manifestar é a nomenclatura que está sendo dada em relação a ela e o alarde que está sendo feito aqui no Brasil em relação à doença. A tal doença foi identificada pela mídia como um vírus comedor de anos, e aí em redes sociais, como o pessoal associou o nome a outras coisas, Freud explica, começaram a falar que era um vírus comedor de butico que estaria atacando o Japão. E para além disso, em redes sociais já começaram a falar que havia um grande alerta e que tudo poderia virar uma pandemia mundial. Por isso, eu estou gravando esse vídeo aqui para responder a 3 questões para vocês. Primeiro, se essa doença que está atacando o Japão é de fato um vírus e que tipo de doença é. Segundo, se trata de um vírus chamado de comedor de anos ou comedor de butico, ou qualquer coisa do tipo. E a terceira, se a gente precisa de fato ter uma grande preocupação em relação à doença aqui no Brasil. Respondendo à primeira pergunta, a resposta é não. Não se trata de um vírus, até nisso é raro. Para explicar melhor, preciso fazer uma cronologia mais ou menos do que aconteceu. Existe uma doença no Japão, que eu vou pegar o nome aqui para não errar para vocês, que chama Síndrome do Choque Tóxico Estreptocóxico. A sigla STSS. Ele é causado por uma bactéria, uma infecção bacteriana raríssima, que mais ou menos no Japão aconteciam 120 casos por ano, só que com uma letalidade alta, mais ou menos 30% dos casos. O Japão soltou um alerta da doença que é porque teve mais de 400 casos nos primeiros meses de agora de 2024, e aí soltou esse alerta. A imprensa internacional começou a tratar o vírus como flesh eating, comedor de carne, e aí, a partir de matérias tabloides britânicos, a história veio para o Brasil. Então, não é um vírus, é uma bactéria. Segundo ponto, o vírus não tem nome nenhum de comedor de anos. As pessoas já começaram lá nos tabloides britânicos falando de comedor de carne, distorcendo na verdade o vírus, e não tem muito esse nome, então não é mais técnico. E aí no Brasil, pelo fato da bactéria atacar as mucosas das pessoas, alguém resolveu chamar além de errar, chamar de vírus, falar de comedor de anos, mas a gente foi procurar em inglês, em japonês e outros idiomas sobre esse nome e descobrimos que, assim como a jabuticaba, esse nome foi criado por uma mente iluminada da imprensa brasileira, que não sabemos exatamente quem é, e se espalhou por aí, virou meme e tudo mais. Terceiro ponto, por causa do nome tem muita gente falando e tem muita gente se assustando com a bactéria, o STSS. De fato, ele tem uma letalidade muito grande, ele é resistente a antibióticos, pode causar grandes problemas, mas mesmo com esse aumento no Japão, o índice ainda é muito pequeno. 400 casos em um universo de 125 milhões de habitantes é algo muito pequeno. Muito provavelmente, se não tivesse tido esse nome tão, por assim dizer, polêmico, nem teria virado tanta notícia no Brasil. Por enquanto, a gente não precisa se preocupar, porque o alerta é local e lá eles tomam os cuidados deles. Para saber mais detalhes a respeito da história, é só acessar o link do desmentido do Boatos.org, que na versão do YouTube eu vou deixar aqui embaixo, e a gente explica tudo com detalhes, com direito a links em inglês, japonês e outros idiomas que você quiser. Eu fico por aqui, me despeço de vocês e peço, se puder, deixe um like nesse vídeo, compartilhe para geral. Aqui é Edgar Matsuki, editor do Boatos.org. Valeu, gente, até a próxima.